Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Vamos então orar, vamos falar com Deus. Depois desta oração, nós vamos continuar aqui falando sobre esse tema, os pais da igreja. Eu estarei falando aqui apenas alguns antinicenos, que foi antes do consenso de Nicéia, né, que é o Clemente de Roma, Policarpo, Flávio Justino Marte, o Tarciano, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, e Orígenes e também o Cipriano. Só alguns, porque eram muitos. Nessa época também eram muitos, mas como esses aqui eles escreveram livros, e aí fica como na época dos profetas antes de Cristo, né? Os profetas pequenos que escreveram livros que estão inclusos no Antigo Testamento, mas eram muitos profetas espalhados na terra de Israel. Também os pais da igreja eram muitos espalhados, mas aí os mais conhecidos, alguns, a gente está trazendo aqui e trazendo até mesmo como mensagem, né? Não é só uma pesquisa artificial, um estudo artificial, mas como uma mensagem. Mas antes vamos falar com Deus, depois a gente vai falar sobre esse assunto. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero, meu Deus, nesse momento, na sua presença, juntamente com essas pessoas que estão comigo nesse canal de oração, meu Deus, visite cada um, meu Pai, esteja este internado, esteja este de cama, esteja este desempregado, esteja esse passando por uma dificuldade financeira, conjugal, sentimental, espiritual, não importa, o que importa é que o Senhor manifeste o teu poder na vida de cada um. Todos esses que estão inscritos nesse canal, que entram nesse canal para orar com a gente, cada um com a sua família, receba a visita do Espírito Santo agora, nesse momento. Abençoe esse dia, que seja um dia de vitória, de conquistas, de bênçãos, meu Pai. Levante o que está caído, fortaleça o que está fraco, meu Deus. Em nome de Jesus, eu peço a sua bênção sobre todos que aqui estão orando comigo. Em nome de Jesus, e todos digam amém, graças a Deus. Dê um joinha aí, dê um like. Escreva amém, concordando com a minha oração. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, indique o canal para os amigos, para os familiares, envie o link para alguém também orar e estudar com a gente. E vamos falar sobre os pais da igreja, porque eu já dei aqui uma lista mais ou menos para todos vocês, e depois eu vou falar de cada um aqui. E vem aquela pergunta, né? Quem foi o primeiro pai da igreja? Ou quem foi o último, né? Na opinião de muitos da igreja ortodoxa do Oriente, a época dos pais da igreja não terminaram. Até hoje não terminou, né? Na opinião dessa igreja lá do Oriente, né? Na opinião de alguns cristãos ocidentais, termina com Agostinho, no século V, né? E esses cristãos ocidentais são mais os cristãos mais católicos e ocidentais do lado de cá, né? Do Ocidente. E outros chegam a dizer de que essa era dos pais da igreja, o último foi o Bernardo de Claraval. Dizem que é o último, né? Porém, são vários. E eu gostaria até de citar esse assunto, que é tipo uma mensagem, né? É uma mensagem, até uma mensagem de relacionamentos. Porque a gente vê que esses pais da igreja, eles recebem esse título de pai da igreja
porque eles agiam como um pai. E até no outro vídeo eu dei o exemplo de Josué. Moisés morreu, Josué fica chorando, né? Deu o exemplo de Elias, que Elias, na hora de ser arrebatado, ele pergunta para Eliseu: o que tu queres? E ele diz: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu acredito até que seja assim um termômetro, sabe, para medir de cada líder, de cada pessoa que está cuidando da obra de Deus, os seus subordinados. Será que os seus subordinados pensam como pensou Josué? Como o pedido que os seus subordinados fariam seria como o de Eliseu? Imagina nesse mundo espiritual e o líder de uma igreja, ou o líder de uma região, ou o líder de alguém, e os seus subordinados tratá-lo como pai, certo? Um pastor auxiliar que diz: o pastor titular, ele é para mim como um pai. Olha a consideração, é como um pai. E isso é uma mensagem que a gente tem que deixar aqui, para poder, nós que estamos à frente de trabalho, você que está à frente de grupos, né? Seja você homem ou mulher, mas você sabe, se é mulher, os seus subordinados vão dizer: fulano para mim é como uma mãe, fulana para mim é como uma mãe. Então isso aqui é um troféu para esses homens dessa época, porque eles eram inteligentíssimos, estudiosos, humildes, simples, eram cristãos, e esses homens, eles conquistaram esse título de pais da igreja, né? Então vamos lá, vamos falar aqui de Clemente de Roma, que nasceu no ano 35 depois de Cristo e morreu no ano 99. Isso mostra que ele conheceu muitos apóstolos, porque o último apóstolo a ser morto foi João, que morreu no ano 101, né? Os outros morreram até o ano 66. O ano 66 foi a morte do apóstolo Paulo, né? E esse Clemente de Roma, ele era da Itália, nasceu na Itália, né? Aí vem o Policarpo, que nasceu em 69 depois de Cristo, em Esmirna, Turquia, hoje a Turquia, né? E ele faleceu no ano 155 depois de Cristo. Ele aprendeu também com João. Ele ficou muito famoso em dizer: 85 anos eu servi esse meu Deus, por que eu o negaria, né? E como ele foi morto numa fogueira, só que o fogo não pegou nele, o fogo não pegava nele, e por isso que ele ficou famoso também. O Flávio Justino Marte nasceu no ano 100 na Judéia. Ele foi um dos apologistas. Tem esses pais da igreja apologistas, que eram os que defendiam a igreja, receberam o nome também, o título de apologistas. Ele faleceu no ano 65 em Roma, na Itália, né? E veio o Tarciano, que não se sabe o ano que ele nasceu. Uns dizem que foi no ano 172, outros dizem que foi no ano 185, então não se sabe direito. Mas se sabe que ele foi aluno do Justino Marte, né? E vem o Irineu, que também não se sabe quando ele nasceu, mas morreu no ano 202. Aprendeu com Policarpo, que se tornou missionário e foi para Gália. A França ainda não era uma nação, né, suprema, ainda não era um país. E ele pregou lá em Gália. E tem o Tertuliano, ele nasceu em 160 e morreu em 220 depois de Cristo. Ele era advogado, se tornou teólogo. Ele foi o primeiro a citar a palavra trindade. Diz a história que ele que criou essa palavra trindade, né? Vem Clemente de Alexandria, que nasceu no ano 150, morreu no ano 217. Ele era um tipo de pessoa agradável, ele era uma pessoa que tinha um bom relacionamento com todos.
E vem o Orígenes, que nasceu em 185 e morreu em 254. Ele era muito estranho, esse Orígenes. Ele trazia algumas doutrinas estranhas que ninguém engolia, que os cristãos, que a igreja primitiva não aceitava. E vem o Cipriano. Cipriano nasceu no ano 200, morreu no ano 258. Só viveu 58 anos. Ele foi bispo de Cartago. Então são muitos, como foram muitos os profetas, como a gente já falou, são muitos também pais da igreja. E no ponto de vista da época, ainda era uma única igreja chamada de católica universal. Cristãos ainda não tinha tido aquela bifurcação. Esses são os pais da igreja anti-niceno. A separação da igreja, aonde se torna uma bifurcação, é com os pais pós-nicenos. A partir dos pós-nicenos que há uma separação entre a igreja na época. Hoje os católicos romanos, nos dias de hoje, eles têm os pais da igreja como muito santo, homens santos, né? Canonizados, alguns, porém foram homens comuns, homens cristãos, fiéis. Já os protestantes, nos dias de hoje, têm uma tendência de ignorá-los, de não aceitá-los, de não dar muita importância. Mas a gente tem que entender que toda igreja cristã vem dessa era, dessa época, dessa igreja única, do primeiro para o segundo século. Depois que começa a se dividir. E é aí onde os pentecostais ignoram os pais da igreja, né? Os reformados valorizam mais o Agostinho, que a igreja católica dá o nome de Santo Agostinho, né? Os reformados valorizam mais o Agostinho, né? E as igrejas mais modernas, a maioria nem sabe se houve alguma história da igreja. São a maioria desses neopentecostais que não estudam e não sabe falar quase nada da história da igreja. Aí vem essa pergunta, né, para a gente terminar. Qual é a nossa posição adequada para olhar para esses pais da igreja? Essa é a minha opinião. Estou dando a minha opinião. Nós devemos olhar para eles, os pais da igreja, como seres humanos que estavam algumas vezes errados, alguns pensamentos, algumas teorias erradas, mas que foram frequentemente guias fiéis, guiando a igreja, guiando o povo na época. Sustentaram a igreja, colocaram a igreja no caminho certo, que foram usados por Deus na época. Então, nem vamos olhar indiferente, ignorando, que é por causa desses pais da igreja que essa linhagem da fé cristã chegou até nós, claro. Depois vem a reforma com Martim Lutero, que Martim Lutero pegou com esses pais da igreja, certo? Nem podemos olhar com um olhar de desprezo e nem temos que pensar como pensam os outros, que são santos homens, que sabe, que faz milagre, que tem que fazer promessas, que eles podem interceder por nós a Deus. Não, nada disso, até porque eles morreram e ainda não ressuscitaram, né? Não podem fazer nada pelos vivos. Eles fizeram o que tinha de ser feito no período lá do primeiro século para o segundo século. E isso tratando dos pais da igreja antes do consenso do concílio lá de Nicéia em 325. Que inclusive nesse concílio de Nicéia, nesse consenso de Nicéia, foi aonde foi oficialmente estabelecido a doutrina da Santíssima Trindade. Inclusive o pai da igreja, Anastásio, ele estava ali votando a favor. Muito bem, e assim a gente encerra essa parte aqui dos pais antinicenos. Gostaria até que você escrevesse aí, fazendo um comentário, o que você achou. Não foi um estudo profundo, foi bem superficial, mas somente para você ter uma noção mais ou menos quem são os pais da igreja, tá bom?
Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo e se inscreva quem não é inscrito. Deus abençoe.